Boa noite a todos, tá? Sejam muito bem-vindos. Agradecer essa casa que está me acolhendo a todos nós. E vamos aqui à leitura, abrir a casa. Conhecimento e sabedoria. Nem sempre o homem culto, bem informado, é sábio. A sabedoria vai além do que se pode aprender nos compêndios. O verdadeiro sábio é aquele que, com os outros, aprendeu a pensar por si. Alia ao que conhece a experiência da vida. Pode-se conhecer muito sem que se seja sábio. O sábio fala muito em poucas palavras. O homem apenas culto gasta muitas palavras para dizer pouco. Infelizmente, as escolas não formam o sábio, o qual se diploma nas experiências de vida no cotidiano. O homem erudito vê, o sábio observa. Muitos dos homens mais sábios do mundo nunca sequer escreveram um livro. Que lição ótima para a gente, né? Diferença. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, obrigado, Pai amado, por nos enviar esses missionários de luz durante os milênios para nos ensinar o bem. Desde Moisés, passando por Jesus e a Kardec, com a doutrina espírita. Agradecemos imensamente o nosso amado Mestre Jesus, que dirige o nosso planeta, que é o nosso governador, é o nosso irmão maior, por essas bênçãos. E pedimos, também agradecendo ao nosso palestrante de hoje, o Sérgio, que ele possa ser intuído pelos seus mentores, pelos benfeitores da casa, e que possamos, cada um de nós, com os nossos mentores, que nos ajudem a captar ao máximo essa mensagem que o nosso irmão vai trazer. Agradecendo também aos nossos irmãos desencarnados, que estão sob a batuta dos nossos queridos mentores espirituais da casa, que também possam aproveitar ao máximo para suas vidas todas essas palavras que o nosso irmão trará. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Minhas queridas irmãs e irmãos, boa noite a todos vocês. Boa noite. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos estejam conosco, nos envolvendo, nos trazendo paz, nos trazendo harmonia, nos trazendo força, coragem e, acima de tudo, vontade. A gente não faz absolutamente nada sem vontade, se realmente não quisermos. E se nós não tivermos essa vontade, a gente não vai conseguir a nossa transformação, a nossa melhoria. A gente vai ouvir, mas se a gente não tiver vontade, a gente não se transforma, porque se transformar gera confusão dentro da gente, gera perturbação, gera às vezes até conflitos e dores, como a gente faz uma arrumação numa casa. Então precisa ter coragem e vontade para fazer isso, mas é necessário que esses bons espíritos nos deem, nos auxiliem nesse momento de termos essa vontade. Hoje nós vamos refletir, vamos conversar, vamos estudar aqui todos juntos, por favor, bem à vontade. Quem quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, a gente está batendo um papo, mesmo uma conversa muito íntima, muito próxima. Então, por favor, fiquem à vontade para a gente refletir sobre esse tema lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente encontra no capítulo 2, lá em incisos 1, 2 e 3, onde os espíritos estudam, junto com Kardec,
sobre a vida futura, né? E eu coloquei aqui esses 3 nomes, né? Que são 3 momentos históricos da nossa evolução, pelo menos da nossa evolução espiritual. São 3 momentos marcantes nessa nossa jornada evolutiva. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente pega lá os capítulos, capítulo 1, não vim destruir a lei, ensinamento de Jesus. Aí capítulo 2, meu reino não é deste mundo, ensinamento também de Jesus. Allan Kardec, muito metódico, uma pessoa, um homem, um professor, muito organizado, ele tinha um espírito de organização e de uma visão didática muito grande. E além disso, ele foi ajudado, ele foi orientado pelos espíritos. O Livro dos Espíritos, por exemplo, depois que ficou pronto, os espíritos revisaram. Mandou ele tirar algumas questões, mandou ele incluir outras, mandou ele trocar de lugar algumas questões. Olha, do jeito que está, não está bom não, vamos fazer diferente. A mesma coisa com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então não foi só um trabalho dele, mas um trabalho coletivo. E ele não publicava absolutamente nada antes da supervisão dos espíritos, antes que os espíritos dessem o ok. Agora sim pode publicar. Então foi um trabalho minucioso, muito cuidadoso, muito delicado. E essa ordem que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo não é por um acaso. Quando ele bota o capítulo 1 como capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, e como segundo, o meu reino não é deste mundo, ele está trazendo para nós a base do nosso aprendizado, a base do nosso estudo. Se nós não tivermos a compreensão de que isso aqui, Moisés, Jesus e Espiritismo, são momentos históricos onde um complementa o outro, um dá prosseguimento ao outro para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente se transforme, a gente acaba ficando perdido no aprendizado. E a gente, dessa forma, observa que a nossa evolução, o nosso crescimento, dentro da natureza espiritual, é tudo muito bem organizado. Assim como o trabalho de Allan Kardec junto com os espíritos foi minucioso, foi muito bem pensado, planejado, ponto por ponto, do ponto de vista espiritual, essa nossa história evolutiva se dá e sempre se deu da mesma forma. Nunca foi nada perdido, nunca foi nada ao acaso. Existe um projeto, existe um programa muito bem traçado pelo nosso Pai Criador e posto em prática no nosso planeta pelo nosso governador espiritual, pelo nosso Mestre Jesus. Então, assim, quando nós ouvimos falar dos ensinamentos de Moisés, nos dias de hoje são coisas que talvez possa até nos chocar. Moisés trouxe para a gente, por exemplo, a lei de talião. O dente por dente, olho por olho. Se alguém furou o meu olho, então, segundo a lei de Moisés, eu não só posso, mas eu devo furar o olho do outro. Eu devo cometer um mal, aquele que fez mal, na mesma medida, na mesma proporção, causando àquele que errou a mesma dor, o mesmo sofrimento. Nos dias de hoje, talvez isso possa soar um pouco árduo, um pouco grosseiro, um pouco estranho aos nossos ouvidos. Vocês concordam comigo? Quando a gente fala isso, as pessoas até se encolhem assim, né? Dá nervoso. Mas nós vamos perceber que já foi um passo à frente, porque antes dessa lei, a vingança era desproporcional. Alguém me dava um tapa na cara, a gente matava o outro. Quer dizer, a retribuição era muito maior, era uma vingança desproporcional. O que Moisés faz com a sua lei do talião, dente por dente, olho por olho, é falar assim, olha, peraí, a gente não pode ir além, a gente tem que
já que o que ele fez foi isso, então vamos pagar só com isso, não vamos além disso. Então, olhando por esse ponto de vista, voltando lá na época de Moisés, nós vamos ver que a lei dele trouxe um aperfeiçoamento, trouxe um ganho para os costumes. Nós, com a lei de Moisés, evoluímos. Essa lei proporcionou, então, vamos dizer assim, uma diminuição no sofrimento, nas violências, nas vinganças, que eram práticas comuns. E a característica que nós encontramos com Moisés, então, qual é a característica aqui da época de Moisés e seus ensinamentos? O que nós temos com Moisés? A justiça. Na época de Moisés, segundo sua lei, o que interessava era a justiça, era fazer justiça. Foi isso que Moisés trouxe para nós. E ele trouxe a sua lei, procurando buscar que o homem se voltasse para Deus, trazendo a ideia de um Deus único, trazendo a ideia de um ser criador, um pai, mas um pai justo, um pai que retribuiria com coisas boas aquele que fizesse o bem e retribuiria com coisas más aquele que fizesse o mal. Sendo que Moisés sempre colocou esse bem e esse mal como coisas materiais. Você fez o bem, então você vai ter uma boa colheita, sua safra vai produzir, sua terra vai ser fértil, você não vai passar fome, a sua família vai ter saúde, vai ser próspera, você vai ter uma recompensa material. E se você fez o mal, da mesma forma, vai cair um relâmpago do céu em cima da sua cabeça e vai destruir, vai pegar fogo na sua plantação, não vai sobrar absolutamente nada, vai vir uma seca que durará décadas e vocês morrerão de fome, sempre a ideia de uma retribuição do bem ou do mal, sempre com coisas materiais. Evidentemente que Moisés fez isso porque nós, e aí eu digo nós mesmos, eu, Henrique, a Vera, todos nós, sem exceção, éramos profundamente ignorantes, embrutecidos e não tínhamos condição, capacidade de compreender uma linguagem diferente. Muitos de nós até hoje, infelizmente, continuamos da mesma forma. A gente consegue só ouvir a linguagem da força, da ameaça, senão a gente não muda o comportamento. E naquela época, então, há 2.800 anos atrás, quase 3.000 anos atrás, nós não tínhamos nenhum preparo espiritual para receber ensinamentos, a não ser por base da força, do medo e da ameaça. Nós passamos por essa fase, aprendemos, crescemos, evoluímos e nos transformamos nesse momento. Só que nós evoluímos, nós crescemos. Nesse processo de reencarna, desencarna, nós fomos aprendendo, fomos evoluindo, até que chegou então um momento que nós éramos capazes, mesmo que de forma pequena ainda, mesmo que ainda só um brotinhozinho, mas nós já éramos capazes de ouvir uma linguagem diferente da força, do medo, da vingança. É nesse momento, então, que representa um momento de mudança espiritual que nós passamos, saímos daquela fase bruta para uma fase menos bruta, que Jesus vem ao mundo trazer uma outra linguagem, uma outra forma de ensinamento, que todos nós sabemos qual é. Ainda não falaram por quê? Ah, bom, pensei que ninguém ia falar. Jesus, então, nos traz uma outra forma de ensinar, de educar. Agora, não mais pela brutalidade, não mais pela violência, pela ameaça, pelo medo,
Mas Jesus traz a linguagem do amor. Jesus agora vem falar do mesmo Deus, Pai, justo, mas amoroso, mais bondoso. Ele não modifica os ensinamentos de Moisés, ele complementa os ensinamentos de Moisés. Até aqui nós podíamos entender isso, agora nós podemos entender mais isso. Então ele não destrói a lei de Moisés, ele não veio para destruir, mas para complementá-la, para ampliá-la, para dizer para a gente o que aqui nós ainda não tínhamos condições de compreender. Então Jesus vem com a sua lei máxima, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e a lei do amor. E Jesus traz um ensinamento reformado, melhorado da época de Moisés, que é a regra áurea. Na época de Moisés nós tínhamos o ensinamento: não faça ao teu próximo aquilo que não queres que ele vos faça. Era um comportamento negativo. Eu não vou fazer, mas também não vou fazer nada. Eu só não vou fazer o mal, mas também não faço bem. Aí Jesus vem e corrige o ensinamento de Moisés, trazendo: faça ao teu próximo aquilo que queres que ele vos faça. Jesus aperfeiçoa a lei. É evidente que, se eu não quero que ele me faça o mal, eu também não vou fazer o mal a ele. Então ele não destruiu a lei de Moisés, está embutido no seu ensinamento. Mas ele amplia, ele torna mais perfeita. Faça ao teu próximo aquilo que gostaria que ele vos fizesse. Jesus então vai aperfeiçoando a lei sem modificar os ensinamentos que Moisés recebeu da espiritualidade. Ele só modifica aquilo que Moisés criou por si mesmo, por força da necessidade naquele momento. Mas a lei universal, então, é ampliada, é aperfeiçoada, sem que essa base seja, na sua essência, modificada. Ela é só melhorada. Nós passamos por Jesus, recebemos a semente do amor. Jesus jogou a semente naquele caminho. Muitas dessas sementes caíram na terra seca. Veio o sol, esturricou e não rendeu. Outras entre os pedregais, outras entre os espinhos, mas algumas caíram em terra fértil e deram frutos. Assim acontece até o dia de hoje. Nós passamos pela fase da terra seca, da terra árida. Nós já vivemos o momento de sermos pedregais, nós já vivemos o momento de sermos espinhos, e agora nós já estamos naquele momento de sermos terra fértil, porque nós já temos vivência e ensinamento para isso. Nós já recebemos ensinamentos suficientes para, se desejarmos, se tivermos vontade, deixarmos de ser uma terra seca. O que é a terra seca? Aquele que vem, ouve, e eu já ouvi tanta gente dizer isso. É muito bonito, mas na prática não dá para fazer não. Espírita falando isso, né? Falar de perdão é ótimo, mas é muito difícil, eu ainda não consigo não. E não demonstra a menor vontade de conseguir. Ele desistiu e acabou. Falou muito bonito, mas quando a gente chega ali na rua é tudo diferente. Estamos sendo terra seca por opção nossa, nós que estamos endurecidos. Se eu de pronto já rejeito, já fecho a porta dizendo que é difícil e que não vou conseguir, é uma opção minha. Tenta pelo menos. Vai lá, tenta hoje, amanhã repete, depois da manhã faz de novo. Uma hora a gente consegue. Tudo na vida é assim, a gente consegue a partir do momento que a gente se esforça e a gente vai, né? A custa, a suor, a gente vai chegando lá. Nós já compreendemos muita coisa da vida para que hoje essa semente, ela encontre em nós um terreno mais fértil, capaz de brotar. Talvez eu ainda não seja capaz de dar frutos a 100 por 1, né?
Talvez eu ainda não seja capaz de dar 60 por um, mas se eu der um fruto, poxa vida, antes eu não estava conseguindo florescer, agora já estou dando até o fruto, então já estou conseguindo um pouco mais. Essa capacidade, ela se desenvolve por meio da vontade, da determinação de nós querermos nos transformar. Jesus, então, deixou a sua semente e ele não pôde falar mais muita coisa para nós, porque nós ainda não tínhamos condição de compreender o restante. Então, ele jogou a semente do amor e ele nos deu um ensinamento maravilhoso, que foi, encontramos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: meu reino não é deste mundo. Jesus nos dá esse ensinamento: olha, eu estou aqui com vocês, mas eu não sou daqui. Estou de passagem por aqui, é momentâneo, e ele repetiu isso muitas vezes com os apóstolos. Quando a gente estuda o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João, Jesus repetiu isso muitas vezes para os apóstolos, que ele iria chegar o momento que ele precisaria ir embora, que ele não ficaria com eles para sempre, que eles precisariam se preparar para esse momento. Jesus repetiu isso: olha, nós estamos aqui de passagem, nós não somos daqui. E ele lá no finalzinho ele diz, para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, é porque o reino dele é de um outro mundo. Ele está fazendo uma afirmação categórica: existe um outro mundo. É consequência da sua afirmação, uma consequência lógica da afirmação de Jesus. Moisés não falou isso para nós. Moisés não falava de uma vida futura. Todas as recompensas de Moisés eram para a própria vida. Eram recompensas materiais para a própria existência. Nós aqui não tínhamos condição de compreender essa vida futura. Então Moisés nem tocou nesse assunto. Não falou absolutamente nada. Aqui nós já tínhamos um pouco mais de condição, mas não muita. Então Jesus deu a ideia de uma vida futura, ou seja, uma vida que acontecerá depois dessa e completamente diferente dessa que nós vivemos, que é então a vida futura. Só que Jesus não tinha condições de falar mais do que isso, porque nós ainda não tínhamos condição de compreender, ainda não tínhamos condição de inteligência, nós ainda não tínhamos como visualizar, imaginar. Talvez não seja é da época de todo mundo aqui, não tem ninguém criança aqui não. Mas quando surgiu o fax, vocês lembram do fax quando surgiu? Não é da sua idade, do seu tempo, né? Pois é, surgiu o fax. Aí uma pessoa me perguntou, eu trabalhava no banco tinha fax. Foi lá no banco que eu vi o primeiro aparelho de fax. Aí uma pessoa me perguntou como que era o fax, o que era o fax. Aí eu tentei explicar, eu falei assim: olha, você não conhece a máquina de xerox? Você bota o papel aqui, copia e sai a cópia ali? Sim, conheço, é claro. Falei, o fax é a mesma coisa, só que a gente bota o papel aqui, a máquina copia, em vez do papel sair aqui, ele vai sair lá onde a pessoa está, do outro lado da linha. A pessoa: ah, tu tá brincando comigo? Como é que o papel vai viajar pelo fio? Falei, meu Deus do céu, é muito pior do que eu imaginava. Falei, esquece, depois a gente fala sobre o fax. A pessoa não tem a menor condição de compreender, a pessoa ainda está tão com pensamento nas antigas que não tem condição de compreender. Era mais ou menos o que acontecia aqui na época do Cristo. A nossa condição de compreensão era tão pequena que eles não vão poder mexer nesse assunto, eu só vou poder falar rapidinho, muito superficialmente. Eles vão precisar crescer primeiro, se desenvolver, para depois eles aprenderem sobre isso. Vem então um outro momento, que é o Espiritismo, que vai pegar todos os ensinamentos do Cristo, todos, vai trazer para a sua pureza novamente, porque muita coisa foi acrescentada ao longo do tempo,
e vai procurar explicar para a gente aquilo que nós não tínhamos condição de compreender aqui há 2000 anos atrás. Então o Espiritismo tem uma outra função que é trazer o que para nós? Raciocínio. Raciocínio também podemos usar. O raciocínio, a fé raciocinada, conhecimento, compreensão, que eu vou resumir tudo isso aqui em esclarecimento. Esclarecer, tornar claro, é pegar aquilo que Jesus ensinou para a gente. Olha, vou tornar claro, se eu tivesse pego um aparelho de fax, posto na frente da pessoa e mostrar, talvez ela entendesse, mas só eu descrevendo não deu para compreender, não deu para entender. O Espiritismo vem fazer isso, vem tornar claro, e eu usei essa palavra porque é o que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo veio tornar claro os ensinamentos de Jesus, veio esclarecer os ensinamentos de Jesus. É um outro papel, é uma outra função, é um outro passo em nossas vidas. Nós estamos com isso caminhando, nós estamos indo para frente, estamos nos aperfeiçoando. O Espiritismo tem o papel de esclarecer e esclarecer o que Jesus nos ensinou sobre a vida futura. Jesus nos trouxe a certeza, a afirmação de uma vida futura, porque as suas promessas, diferentemente de Moisés, não era para agora, para essa vida, sempre falando numa vida futura. E no finalzinho, quando ele está sendo julgado, ele afirma categoricamente: meu reino não é deste mundo. Então ele afirma a existência de um outro mundo. O Espiritismo vem esclarecer, vem tornar bem claro, vem tornar palpável para nós a existência desse mundo. Quando nós ouvimos Jesus falar dessa vida futura e desse outro reino, a gente fez igual essa pessoa quando eu falei sobre fax para ela. Ninguém entendeu absolutamente nada, porque nós não tínhamos condição de compreender. Nesse novo momento, nós temos essa condição de compreender. Por isso que os espíritos orientam a Allan Kardec colocar como base da nossa doutrina, ali já no capítulo 2º do Evangelho, a vida futura. Nós temos que ter isso como uma certeza em nossas vidas. Não dá para ser, eu acho que existe, não, lá no centro a gente ouve, parece que tem, não. Isso não é mais cabível em nós. A vida futura, ela é concreta, ela é concreta, ela é palpável, ela já foi descrita para nós com detalhes tão pequenos que não dá mais para a gente duvidar. Ela existe, e isso tem que ser uma certeza dentro de nós, se nós queremos conquistar o restante. Eu não consigo levantar uma parede se eu não fizer a base. Eu não consigo botar uma laje, um telhado, se eu não tiver a base. Então, eu não vou conseguir compreender, aceitar e passar a fazer parte de mim se eu tiver qualquer sombra de dúvida, se eu tiver qualquer insegurança com relação a isso. Eu já vi muitas pessoas que pareciam esclarecidas falarem: será que existe mesmo? E aí eu pego e faço assim: Sabe aquele aluno que está lá indo para o 2º grau e de repente tem uma dúvida de 3ª série, aí você pensa: como é que pode? Como é que chegou aqui? Né? Professor às vezes enfrenta isso, né? Vai lá, bota no quadro uma expressão de 2º grau, a pessoa não sabe somar. O aluno não sabe somar, aí fica difícil, né? Como é que vai realizar a expressão se não sequer aprendeu somar? Então nós não podemos querer caminhar na doutrina, caminhar no nosso aperfeiçoamento, na nossa transformação, se a gente tiver insegurança nisso. O que nós somos? Todo mundo em dúvida, ninguém lembra. Olha só como é que a gente estuda. O que nós somos? Somos espíritos. Nós somos espíritos, nós precisamos repetir isso
todos os dias, levantou, foi no espelho, vai escovar o dente, meu corpo ali, o espírito eu não estou vendo. Será que é melhor do que isso? Tomara que seja. Mas isso que eu estou vendo não sou eu, não. Eu estou vendo um veículo que eu tomei para passar por uma viagem. Eu preciso ter essa consciência, eu preciso repetir isso todos os dias. Você está me vendo? Está me vendo? Você está me vendo? Não está nada. Está me vendo, velhinha? Fisicamente. Fisicamente. Vocês estão vendo o meu corpo. Vocês estão olhando para cá, estão vendo um corpo, carne e osso. Às vezes tem mais osso do que carne. Carne e osso. Vocês não estão me vendo porque eu, espírito, sou invisível aos olhos de vocês. Mas você olha, está crente que me vê nada. Eu não estou vendo nenhum de vocês aqui. Estou vendo um monte de corpo que vai se modificando com o passar do tempo. Ele era diferente quando eu conheci a Yara, continua mesmo. Yara não mudou nada. Mentira, mudou sim. O corpo vai mudando, a gente vê, a gente observa, a gente presta atenção. Engordou, hein? Engordei nada. Quem engordou foi meu corpo. Eu não engordei, não. Estamos enganados quando a gente pensa em nós com referência ao corpo. Eu, tenho cabelo branco. Quem tem é meu corpo. Eu tenho nada. Nós precisamos desassociar a ideia do que nós somos com isso que nós temos. Nós somos espíritos, precisamos estar convictos disso. E o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo. Mais o quê? Melhorar. O que nós estamos fazendo aqui? Nos esclarecendo. Aquilo que a gente compra lá no guichê da empresa, do ônibus. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui meramente de passagem. Eu preciso ter essa certeza dentro de mim. Que eu sou um espírito, que eu estou aqui nesse reino que não é de Jesus, de passagem. Enquanto eu não tiver essa certeza, eu vou acreditar que eu sou daqui. E quando nós acreditamos que nós somos daqui, nós não queremos sair daqui, nós queremos permanecer. Que besteira! Nós queremos permanecer aqui. Nós não somos aqui. Existe um ensinamento agora que eu não me lembro, mas quem ensinou, se você lembrar, você fala. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Quando a gente vem no centro, que a gente vai a uma reunião mediúnica e que a gente tem uma vidência, uma audiência. Não. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Nós precisamos acertar esse nosso pensamento. Eu não sou daqui, estou aqui de passagem, cheguei daqui a pouquinho, se Deus quiser, estou indo embora e tchau para quem ficar, fiquem com Deus e boa sorte. Eu fui, segui o meu caminho, porque eu não sou daqui. Existe um outro ensinamento budista, se eu não me engano, um ensinamento oriental, que um viajante está lá fazendo seu passeio lá pelas terras dos monges, e tem um monge lá que não tinha absolutamente nada, só a roupa do corpo, seu paninho, e esse viajante pergunta, cadê as suas coisas? E esse monge fala assim, cadê as suas coisas? Ele falou, não, eu não trouxe nada, eu não sou daqui. Ele falou, nem eu. Eu também não sou daqui. Então, para que ele ia ter as coisas? Só que uma visão muito diferente, muito mais ampliada, muito mais elevada. Só que a gente acredita que a gente é isso aqui e que nós somos daqui. Aí ficamos agarrados, querendo continuar aqui. É correto? É correta a preservação da vida e da saúde. Porque nós precisamos ficar aqui por um determinado tempo para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Mas nós não podemos ser agarrados, apegados a isso aqui, rejeitando a nossa passagem a qualquer preço, a qualquer custo,
como se essa passagem fosse a pior coisa que pudesse existir. Vocês já falaram aquela frase? Ah, não, eu estou vivo, então tá bom. Não, ainda estamos vivos, então tá certo. Quer dizer, não morreu, então tá tudo certo. Como se a morte fosse a pior coisa do mundo. Não é não. Muitos momentos, talvez a morte fosse um grande presente. Eu conheci um rapaz jovem, com 20 e poucos anos, mergulhou numa piscina, socou a cabeça. No fundo da piscina, quebrou a cervical. Paralisou do pescoço para baixo. Só falava, daqui para baixo, absolutamente morto. Em cima de uma cama, nem os pulmões funcionavam, ele respirava por meio de aparelho. E nós fomos, eu e minha esposa, conversamos com a mãe dele, fizemos uma visita, tudo mais, e ela ali, assim, contou para nós que o que ela desejava era um milagre para que o filho pudesse voltar a andar. Nós, com o nosso conhecimento espírita, sabemos que a melhor coisa que vai acontecer com esse rapaz é no dia que ele desencarnar, que ele deixar esse corpo, que ele vai voltar a andar. Ele vai voltar a flutuar, a voar, a vencer os espaços. Por enquanto, ele está encarcerado, em cima de uma cama. Mas a gente olha para aquele corpo e a gente acha que aquela pessoa é aquele corpo e a gente quer a solução daquela forma. Nós ainda estamos lá na época de Moisés, embora já estejamos aqui. Sabe o que nós somos? Aquele aluno que está na beira da universidade, mas ainda tem dúvidas ginasiais, que ainda tem conhecimentos ginasiais. Ele chegou lá na frente, mas ele deixou ainda muito conhecimento que deveria ter para trás. Nós nos comportamos, apesar de já estarmos aqui na frente com todos os esclarecimentos espirituais, muitas vezes nos comportando como se estivesse há 3.000, a 2.800, a 2.500 anos atrás. Ah, se Deus me ajudar, eu vou ter um emprego, que eu vou ganhar um salário. Rezo todo dia para Deus me dar um bom emprego. Aonde eu estou? Eu estou querendo recompensa material? Não, eu vou lá, levo minha cesta básica, todo mês eu trabalho, eu ajudo, porque eu quero que meu filho se forme, tenha um emprego excelente, arrume uma esposa boa. Aonde eu estou? Querendo recompensa material. Não, eu quero saúde para o meu corpo, quero ficar bem, quero que o meu corpo dure 100 anos. Recompensa material, olha onde eu estou. Chegamos aqui, mas ainda estamos lá e estamos longe de alcançar isso daqui. Olha o que está acontecendo conosco. Estamos caminhando, seguindo em frente, mas sem absorvermos, incorporarmos as lições que já nos foram dadas. Lições da justiça, de sermos justos com o nosso próximo, baseados no amor que Jesus nos ensinou. Então eu vou ser justo com o meu próximo, mas não revidando a ele o mal que ele me fez. Mas vou ser justo a ele, não realizando na vida dele algum tipo de mal. Vou agir com justiça, dando a ele o que lhe pertence, o que lhe cabe, permitindo a ele o espaço que lhe cabe, porque às vezes a gente tira o espaço do outro. A gente vai tomando conta do espaço, as pessoas vão tendo até que se afastar, porque a gente toma conta do pedaço. A gente precisa permitir que o outro tenha o seu espaço, tenha o seu momento, tenha a sua oportunidade também de crescimento. É a justiça inspirada no amor que Jesus nos ensinou. E nós conseguimos realizar isso quando nós nos esclarecemos com o auxílio das instruções dos ensinamentos espíritas. Para que a gente aproveite o máximo, é preciso que a gente leve a sério o nosso estudo. É preciso que a gente leve a sério aquilo que cai para nós quando a gente abre ao acaso. Olha aquilo dali, reflita, porque foi direcionado para você, porque você está precisando aprender aquilo dali profundamente.
Nós precisamos levar a sério. Eu não posso ficar naquela, é muito bonito, mas é difícil. E abandono, não. É muito difícil. Caiu no seu ouvido é porque você precisa internalizar isso. Nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos levar muito a sério a questão dessa vida futura. Porque é lá o nosso verdadeiro meio, o nosso verdadeiro ambiente. Vamos lembrar que nós estamos aqui de passagem, meramente de passagem. Quando a gente vê, chegou o momento de desembarcar. Olha só, sua viagem termina por aqui. E o que nós realizamos durante essa viagem? O que nós construímos? O que nós conquistamos durante essa viagem? Talvez a gente tenha perdido muitas oportunidades. Talvez a gente tenha aproveitado muito todas as oportunidades. Vai depender de cada um de nós. Cada um de nós. Nós ficamos vendo essa vida futura, e isso é um grande erro. Como se fosse aquele futuro que nunca chega. O futuro nunca chega, não é verdade? A gente tem essa impressão. O futuro é sempre futuro. O futuro é sempre futuro. A gente vê o passado e a gente está no presente. O futuro é sempre amanhã, depois da manhã. Mas se nós fizermos uma reflexão, todos nós já passamos pelo futuro. Vamos refletir? O que é o futuro? Exatamente. Existe um ensinamento que diz que o futuro, que o presente é o futuro do passado. E o presente é o passado do futuro. Eu vivo esse presente hoje, só que hoje é o futuro do passado. Eu me lembro quando eu tinha 15, 16 anos de idade, eu sonhava com um monte de coisa para a minha vida. Já passou tudo. Tudo aquilo que um dia foi sonho de se realizar na minha vida já ficou para trás. Já era. Formação profissional, emprego, realizações, casamento, tudo já é passado. Então aquilo que parecia que não ia chegar nunca, já passou. E aquilo que às vezes a gente pensa que está lá na frente, às vezes já está batendo a porta. Hoje eu já vivo o futuro. E esse futuro ali, pode ser que ele já esteja batendo a nossa porta, ele já está batendo a nossa porta. Porque o tempo tem uma percepção completamente diferente no plano espiritual. 10 anos, 20 anos, 30 anos, no plano espiritual isso não é absolutamente nada. Então nós devemos ter essa percepção que essa vida futura ela não está tão longe. É uma vida que daqui a pouquinho todos nós vamos estar lá vivendo. Outro dia eu estava lá em casa, peguei um álbum de retrato. Estou lá olhando, de repente eu pego uma foto e eu olhei, já desencarnou. Não tinha um mais encarnado. Naquela foto que não tem tanto tempo, todos já estão na vida futura. Todos. Passa. Quando a gente vê, daqui a pouco está todo mundo reunido, só que quando a Yara falou, aqui os encarnados, ela não vai estar se referindo a gente, não. Quando ela falar os desencarnados, opa, chegou minha vez. É algo que está muito próximo, nós não podemos pensar nesse futuro longínquo. E pensando assim, nós precisamos pensar no que nós vamos levar para esse futuro. O que nós vamos ter como uma bagagem nesse futuro. Nós vivemos amealhando, juntando, preocupados com bens que vão ficar aqui nesse plano material, que a gente vai largar tudo para aí. Até o próprio corpo, né? Tem gente que antes de sair de casa, já reparei, passou um monte de pomada, passou um monte de coisa, se alisou, cuidando menos ainda do que o corpo, da aparência. Se o corpo é um instante aparência, então essa nem se diga. Se o corpo muda a aparência, então muda muito mais. Quando eu digo assim, não estou fazendo uma crítica por nós cuidarmos do nosso corpo, né, da nossa aparência, da nossa saúde e do nosso corpo, é necessário. A crítica vem do plano espiritual quando a gente só se preocupa, só se concentra nisso.
Tem gente que só se vê como corpo e só se preocupa com a aparência. E mais absolutamente nada. Os Espíritos nos esclarecem, nos dizendo cuidar do corpo e do espírito, da alma. É algo que nós precisamos fazer em conjunto. Eu tenho que lembrar que isso aqui é um veículo e o veículo precisa ser cuidado para que ele me conduza durante toda a minha viagem. Mas o principal é o espírito, é a alma, que precisa se enriquecer, essa sim, de bens espirituais. E muitas vezes nós chegamos no plano espiritual, e isso quem afirma é Joana de Ângeles, num dos livros dela, que agora também não vou lembrar qual. Mas ela afirma que diariamente são milhares de espíritos que chegam no plano espiritual completamente despreparados da mesma forma que quando chegaram aqui na Terra. Reencarnam, passam por a sua existência e voltam da mesma maneira, porque faltou esclarecimento. Está faltando isso para nós? Esclarecimento? Sempre falta um pouquinho. Não, ninguém sabe tudo. Mas oportunidade de se esclarecer a gente tem. De aprender a gente tem. Então não nos falta. Oportunidade de se esclarecer a gente tem. A gente só não se esclarece e se prepara para essa vida futura se a gente não quiser, se a gente não tiver vontade. Isso é algo que cabe a nós. Os espíritos não vão fazer por nós. Ninguém pode fazer por nós. Eles podem nos amar muito, mas eles não podem criar uma bagagem por nós. Isso pertence a nós. E o momento é agora, o momento é hoje, o momento é o presente. Nós desejamos muito estar ao lado do Cristo. Eu duvido que tenha alguém aqui que diga que não. Até os desencarnados, eu duvido que digam. Nós desejamos estar próximos ao Cristo. Imagina, se eu chegasse ali, ele estivesse sentadinho ali fora, que coisa boa, poder dar um abraço em Jesus, coisa maravilhosa. Pois é, só que o reino dele não é daqui não. Então, se eu permanecer nesse reino, eu não vou encontrar com ele, ele me avisou isso. O que ele disse é, se você quer encontrar comigo, se você quer estar comigo, venha você para o meu reino, porque eu não vou ficar aí, eu não posso ficar aí. Se nós desejamos os planos superiores, nós precisamos caminhar para ele. É preciso que eu caminhe. O plano superior não vai vir até mim, sou eu que preciso ir. Exatamente. Precisa vontade. Eu preciso ter vontade para me esforçar para eu chegar. Jesus me avisou, olha, se você quer me encontrar, saia desse reino que você está e venha para esse outro reino que eu estou lhe apresentando. Mas nós continuamos valorizando o que é físico, o que é material, o que representa riqueza material. Nós continuamos nos agarrando, nos prendendo nesse reino e queremos encontrar Jesus. Não vai encontrar. Então, se eu desejo essa morada ao lado do Cristo, eu preciso compreender que eu preciso deixar essa morada que eu vivo hoje. E quando eu digo essa morada, é a morada da minha consciência. Eu posso estar no corpo que eu estou encarnado hoje, eu posso estar aqui vivendo esse momento histórico, essa experiência física, mas minha consciência, minha mente, ligada a Jesus, no reino ao lado dele. Todos nós podemos estar com Cristo nesse reino que ele habita, mesmo passando pela experiência terrena, mesmo vivendo esse momento. Porque nós vamos ao encontro do Cristo pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos e não fisicamente. Que nós possamos hoje ouvir os esclarecimentos de Kardec, dos Espíritos, para que a gente chegue
nessa vida futura, a gente chegue preparado para ela. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, nós vamos passar daqui a pouco o passe. Então vamos fazer a prece final. Obrigado, Pai amado, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita sabedoria. Pai, Criador dos planetas, das galáxias, das nebulosas, enfim, do universo inteiro. Criador de tudo e de todos. Obrigado, Senhor, por mais esses ensinamentos colocados aqui pelo nosso irmão, colocados aqui nesse ponto de luz. Esse ponto onde todos nós aqui viemos e estamos sendo esclarecidos do verdadeiro reino do céu, que é o reino de Deus e o reino que Jesus nos ensinou. Agradecemos aos amigos espirituais, aos mentores e dirigentes da nossa casa, desde aqueles que das mais simples tarefas aqui realizaram, até aqueles irmãos que nos enviaram suas mais altas reservas das esferas superiores. Agradecendo aos nossos irmãos desencarnados, que aqui também estão presentes, e rogamos ao Pai que, ao voltarmos para os nossos lares, levemos dentro de nossos corações, de nossas mentes, essa iluminação para cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus.